no Parque Tingui hoje, fazendo uma espécie de piquenique, né? Quase isso. Daí vamos decidir falar sobre um assunto que sempre foi um grande problema para o Sidney, né? Que é o da comunicação entre o casal. E a pergunta que nós queremos deixar para vocês é: e você? Como é que é o seu relacionamento? Você é feliz na sua vida de casal? Isso não é. Por acaso, então, o problema seria essa questão da comunicação? Já parou para pensar sobre isso? Ou como é que seria assim, o seu parceiro ou sua parceira não te escuta? Ou se escuta, não entende distorcido aquilo que você falou? Entende de um modo diferente, né? Que não era aquilo que você queria dizer. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Ou então, quem sabe, quando você está falando algo para ele ou para ela, né? Ele te interrompe. Não deixa você né, concluir. E já diz assim, não, mas não era isso que eu estava querendo dizer. Peraí, deixa eu terminar de falar. E aí, né? Eu sempre tive a mania de quando você começava a falar alguma coisa, né? Eu já tinha entendido. Ele sempre já tinha entendido. Eu disse assim, como assim? Eu não disse nada ainda, eu só fiz uma introdução. Eu não cheguei no assunto ainda. Ele achava que eu já estava no final. Já tinha entendido, né? Daqui a pouco nós vamos falar por que isso acontece, ainda agora. E queremos só fazer um alerta, que esse é um dos grandes problemas que a maioria dos casais vivencia no seu dia a dia, mesmo que ainda se amem. Portanto, nós não somos peixe fora d'água, né? Não somos os únicos, pelo contrário, né? Nem vocês. Isso é um problema da humanidade. Generalizado, realmente generalizado de problema de casal, que um não entende o outro. E não sabem que é isso. Comunicação. Então, vamos contar algo para vocês que ficou claro para nós sobre essa questão da comunicação do casal. E que muitas e muitas vezes ao longo dos nossos quase 40 anos de contato, casados quase 38, em março agora vamos fazer 38, mês que vem, né? Mês que vem, 38 casados. E de dificuldades. Eu percebia, na verdade, muitas vezes, que a questão, eu lá toquei nesse ponto, né, ao longo da nossa vida inúmeras vezes, não foi? Comunicação. Também falava que as guerras surgem por mal entendido problemas de comunicação. Tudo é problema de comunicação. E aí eu trazia às vezes mensagens escritas, colocava na geladeira, mostrava, sentava, conversava, mas aquilo não funcionava. É um dos jeitos que você usou para se comunicar comigo, né? Não só comigo, assim, também com todas as outras pessoas que conviveram com a gente, né? Sim. Você usava bilhetes, né? Lembra bilhetes, disso? Nossa. Daí para não ter o tom de voz nem nada, eu escrevia bilhetes assim bem amenizados, convidando a pessoa, explicando para ela, para ele. Eu cheguei a fazer assim dezenas, centenas de bilhetes já prontos, que eu tinha que às vezes incluir alguma coisa só e o principal do bilhete estava pronto, eu ia largando aqui pela ali. Mas nada funcionava. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível que a gente não pode se comunicar, né? Então, o que nós queremos contar é que essa clareza, que o problema realmente era a comunicação, mas eu sabia que era, mas que começou a vir para ele e começou a ficar realmente claro para ele, tinha que ser uma terceira pessoa para dizer, né? Sim, porque não adianta só a gente saber que tem problema de comunicação. A gente precisa ter a clareza de saber como vamos resolver, né? Sim, mesmo que eu tentasse, o meu jeito talvez estivesse errado, não sei, né? Mas também aquela coisa, né? A gente não escuta aquela pessoa que a gente já está responsabilizando por alguma coisa, então a gente não escuta o que ela tem para dizer, né? Porque parece que ela não sabe nada, né? Isso é natural no ser humano, assim. Então essa clareza nos veio a partir dos ensinamentos que recebemos do nosso professor na escola Vida. E que antes eu já tinha percebido, mas ele não conseguia perceber, né? Com clareza, por mais que nós falássemos sobre isso. Tínhamos muitos desentendimentos, muitos. A gente tinha quase que um muro invisível, né? Sim. Que separava. Sabe quando você tem uma parede de vidro, né? Você vê do outro lado, né? Vê do outro lado mas não vê a parede. O som não passa. O som não passa, exatamente.
E não consegue ver a parede quando ela, às vezes é um vidro tão assim transparente que você olhando assim parece que é do outro lado, dá para chegar no outro lado e não dá, né? Tem uma parede ali e o som não passa através dela, né? E é um vidro bem grosso, né? Que consegue fazer você ver o outro do outro lado, mas ele não te ouve, não consegue, ou você não consegue chegar até ele de jeito nenhum até ela, né? Esse problema que nós tínhamos na nossa comunicação, nós também aprendemos a resolver isso a partir do momento em que o nosso professor na escola começou a falar da visão, né? Vocês têm que ter uma visão, Uma visão em conjunto. visão para tudo, visão para o dinheiro, visão para a vida profissional, visão para a sexualidade, inclusive a visão para a comunicação. Sim, visão para tudo. Nós temos que ter uma visão para tudo, né? Como vamos nos comunicar? E aí a visão muitas vezes é individual em algumas coisas, que é quando é profissional, pessoal, né? Ou então a visão do casal para a vida que vão levar como casal, né? Porque os dois indivíduos não deixam de existir, né? Apesar de serem um casal, não deixam de existir. Então tem que haver o respeito para esse indivíduo, mas tem que haver o respeito para a entidade casal. Né? Existe o ele e o ela e os dois. Então, essa descoberta foi milagrosa. Para mim foi só uma confirmação, né? Mas para ele foi quase uma descoberta, né? Pelo modo como o professor trouxe e que eu não soube fazer. Porque isso levou nos dois olhar mais um para o outro de uma forma diferente, né? Ele em especial começou a ter mais, assim, conseguiu dentro de si encontrar formas de olhar um pouco com mais condescendência e mais atenção, né? Nos ajudou a reforçar, a esforçar, né, no sentido, né, de corrigir nossas atitudes, eu também as minhas, de não querer então explicar mais tantas coisas e deixar ele mesmo compreender por si a partir daquilo que os ensinamentos que estavam sendo recebidos, né? E era tudo, isso tudo era inconsciente, né? Para ele era bastante inconsciente, ainda mais do que para mim. E eu também tinha coisas inconscientes nos meus procederes que irritavam ele, né? E isso gerou, com o passar dos anos, né, um afastamento muito grande entre nós. Era justamente essa coisa, parecia que tinha um muro entre nós. A gente se via ali, mas não conseguia chegar até um ao outro, né? Por mais que a gente tentasse, por mais que a gente quisesse, né? E havia, então, muitos momentos de descontentamento, de infelicidade e de pensamentos ruins e de vontade. Chateados um com o outro. E dormir, a pior coisa que existe é um casal e dormir chateado um com o outro. As coisas têm que ser resolvidas antes de dormir. Não pode ir deitar chateado com o outro, porque o dia seguinte vai começar desse jeito e pior. Bom, então com esse conhecimento todo que a gente obteve na Escola Vida com o nosso professor Hilário, nós começamos então nós passamos a realmente ouvir. Nos empenhar no sentido de ouvir o outro até o final, que ainda é um problema muitas vezes entre nós. Ainda não está totalmente resolvido, mas já... Não, eu não tenho problema de como eu saber ouvir você. Eu estou toda hora ouvindo você. Não tem problema nenhum, pode falar, tem dois ouvidos. Um entra e outro sai. Entra aqui e sai lá, né? Essa é outra questão. Não está ouvindo o que a gente está dizendo. E a gente pensa que a pessoa está ouvindo, que o nosso parceiro... Está só escutando o barulho. Está só escutando o barulho, mas na verdade está dentro da cabeça da pessoa, ela está pensando e trazendo coisas e moendo coisas, às vezes ela não diz nada. Mas sai dali como se nada tivesse acontecido e nenhuma alteração, nenhuma modificação, nenhuma transformação acontece. E isso é uma das coisas, né? Ao longo da nossa vida que foi desse jeito. Foi muitos anos assim. Gente, nós estamos juntos há mais de 40 anos, né? Só casados 37, né? 38. 38 já. 38. Então, e ainda tinha mais 5 anos, né? De encontros e coisa e tal. Parecia que nós não deveríamos mais ter problema de comunicação. Exatamente. Né? E porque nós estamos sempre juntos e nós tivemos assim muitos momentos de crescimento, né? Porque uma das coisas que também aconteceu muito na nossa relação de casal é que por motivos profissionais meus, muitas vezes nós ficávamos separados por muitos meses, uma vez até 13 meses, né? Sem nos ver, né? Outras vezes 6 meses, outras vezes 3 meses, né? E isso fazia reacender a chama da paixão e tudo mais entre nós, né? Por causa desse afastamento. E isso foi o que dizia para nós: a gente se ama, mas por que a gente não se entende? Né? Quando tá junto, logo depois já começa. Né? E é engraçado, às vezes eu falo, porque ele dá muita importância para coisas externas. Isso é um problema, nós não podemos dar tanta importância para as coisas externas. Então, eu tenho muitos trejeitos, eu sou meio teatral, eu sou assim,
enérgica na fala, mas isso é de mim, não é porque eu sou uma pessoa má ou porque eu quero mandar na outra pessoa, não é isso, pelo contrário, né? Então eu falo muitas vezes de maneira incisiva e para ele isso é quase que insuportável, né? Mas eu não, é o meu jeito, eu não faço isso porque eu quero, eu nem me dou conta que eu faço isso. É. E então, com os ensinamentos, os conhecimentos, nós fomos buscar, chegou a nós, busca externa. A gente estava sempre em busca de ajuda, né? Sim. E quando a gente sempre está em busca de alguma coisa, parece assim que o universo então chega até a gente e traz, está aqui ó, a ajuda que vocês precisam. Mas não vem do jeito que a gente imagina, Não. vem como tem que ser. É. Nesse caso veio através de uma ajuda do nosso professor. É de uma escola que nós entramos de desenvolvimento humano, né? E esses assuntos começaram a vir à tona, né? E aí o primeiro passo que nós demos, né? Para ouvir o outro de verdade, né? Foi justamente esse, né? De não mais interromper. Não acontece sempre ainda, mas mais vezes. Não mais interromper o outro enquanto o outro está falando, escutar até o final, porque muitas vezes a gente faz uma narrativa, né? Quem foi para a escola sabe que a redação tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E no desenvolvimento pode ter 2, 3 parágrafos, né? Então, às vezes, a gente está só na introdução, né? E o outro já está achando que já está na conclusão, né? Porque não se dispõe a escutar, dar a sua qualidade de presença, não ir para a mente caraminholar coisas, pensar coisas, você falou agora certo, né? Qualidade de presença. Porque muitas vezes interromper o outro não é só cortar o que o outro está falando. Interromper o outro é mudar o pensamento. Sim. Deixar que porque está pensando coisas, não está concentrado no que o outro está falando, está trazendo coisas de fora para aquele momento, né? Com a mente. Então a gente tem que aprender a controlar a mente. Nós vamos continuar aqui os motivos disso. Eu descobri em mim uma pequena, não sei se isso é geral, eu nunca conversei isso com outros homens para saber se eles também isso é com eles. Mas comigo acontece alguma coisa assim, e depois de 20, 30 ou 40 minutos de conversa, né? Uhum. Parece assim que eu me torno eu canso. Porque parece assim que, assim como uma fila tem que andar, né? As informações que estão chegando agora, as que vieram no primeiro minuto da nossa conversa, parece que elas estão saindo, elas estão caindo fora, elas estão saindo da fila. Então, às vezes eu falo para ela assim, vamos agora falar só até aqui, porque de agora em diante tudo que vier não vai entrar. Eu percebi que eu fazia essa interrupção. Isso acontece comigo. Parece assim que, sei lá... E eu tive que aprender a respeitar isso, né? Eu acho isso muito estranho, porque quando o assunto é interessante, não tem isso, de se cansar de ouvir o outro. Isso se cansa de ouvir eu, no meu entender, né? Eu posso estar enganada e errada. Quando uma pessoa se cansa de ouvir o outro, é porque aquele assunto é muito chato e ela não quer falar sobre isso. E daí ela diz que está cansada. Problema isso é uma coisa da mente. Da mente, já vamos falar sobre isso. Então, o nosso primeiro passo, a primeira decisão que nós tomamos é jamais interromper um ou outro. Dar qualidade de presença no momento da conversa. E sem permitir que a nossa mente nos desvie do que estamos falando. Sim. Tá? E qual a razão de que algo que pareça tão simples não aconteça na vida da maioria dos casais? Parece ser uma coisa tão simples. É só sentar e escutar o outro. Isso é tão simples. Aí é que entra a dona mente. Entre os ruídos da mente, né? A poluição que temos na mente. Isso é assim, né? Porque aquele de nós que está desempenhando o papel de ouvinte, de repente se identifica com algo não muito agradável, não muito interessante que o outro está dizendo. Aí é que eu fico cansado, né? E aí fica cansado, não quer mais ouvir. Ou se sente ofendido, se sente tocado, cutucado, mesmo que aquilo esteja sendo dito num tom normal de conversa, como nós estamos conversando aqui, sem acusação nenhuma, mas aquilo foi com um alfinete lá na alma, né? Então a pessoa, tô cansado, não tô mais entendendo, não sei o que, inventa qualquer coisa, não quer mais continuar ali. Então, ou então se sente muito ofendido. Você tá me acusando? Eu não fiz. Gente,
realmente não estou acusando, estou colocando uma situação para nós entendermos melhor isso e poder dar uma volta por cima, superar isso, né? Mas sabe o que é? Ou então, às vezes, a pessoa não concorda, né? Aham. Não concorda com É. aquilo que está sendo dito. Mas ela não consegue continuar presente, ouvindo até o final para ver vamos ver no que aquilo vai dar. Essa deveria ser a condição e a disposição de qualquer um dos parceiros no casamento, tanto o homem quanto a mulher, né? De dizer assim, eu vou escutar, realmente vou escutar para ver no que isso vai dar. Mas não pensando nada, só no que vai, para poder entender aonde a pessoa vai levar esse assunto. Realmente se interessar por aquilo. E daí talvez dentro de si nasce uma disposição melhor, né? Como se fosse até instigante, né? Para descobrir o final daquela história, né? Olha só, poderia ser uma forma. Sim, nós até agora falamos de fatores externos que Sim. interferem na nossa comunicação, né? Que são o jeito do outro falar, o assunto, o volume da voz, os vizinhos, sei lá, crianças, né? São fatores externos que atrapalham a nossa comunicação. Vamos falar agora um pouquinho dos fatores internos. Sim, mas acontece que justamente ali, quando surge essa identificação, né, com alguma coisa, né, é que começa, aí que começa a confusão e o conflito entre os dois. Né? Vamos falar de um assunto pior agora. Agora vamos falar de assunto pior. Nossos problemas internos, nossos filtros, né? E o que é que leva então a esse sentimento de ofensa ou então de não concordância com aquilo, né? É o que nós já mencionamos de certa forma, né? Porque se identificou com algo ali que doeu, né? Ou então não quer olhar para aquilo, né? Na escola que nós estamos frequentando, o professor fala em filtros, né? Ele fala em filtros, filtros. sim. Eu conheci por condicionamentos. Mas na verdade são filtros da mente. E olhando assim, depois que o professor colocou isso com bastante clareza, deu para realmente verificar. Dá pra, no dia a dia da gente, em todos os lugares onde nós estamos, em qualquer momento, com pessoas, né? Esses filtros estão agindo e a gente tem que ter consciência deles. O tempo todo estão agindo. Então nós aprendemos algo de fundamental importância, que é preciso ter conhecimento a respeito. Na grande maioria das vezes, não é o conteúdo que está sendo falado, né, que é o responsável por aquele sentimento de ofensa, né, ou de discordância. Mas os filtros, né, que você acabou de mencionar, da nossa mente. Não é só um, né? E a mente não sabe nada sobre relacionamento. Por isso que um relacionamento na mente não acontece. Quem vive na mente não vai para o coração, para o corpo, não sente a vida, não deixa o coração palpitar pelas coisas da vida, essa pessoa está na mente. E ela nunca consegue se relacionar com o outro, porque ela está analisando, criticando, avaliando, tudo com a mente. A mente não entende de relacionamento. Então, a mente, ela é nossa, ela é minha e ela é dele. Ele tem a dele e eu tenho a minha. Ela não vê ele, ela não sabe que ele existe, minha mente. E a mente dele não sabe que eu existo e nunca vai olhar para mim. E a minha mente nunca vai olhar para ele. E quando as pessoas não olham uma para as outras, é a mente delas que está fazendo isso e elas não têm consciência disso. Porque o coração olha uma para a outra. O coração não tem esses filtros. Não, Coração ele é puro, ele é limpo. O coração é aberto, é puro. É só observar certas pessoas, né? Bom, eu não vou citar agora aqui exemplos, mas conheço várias pessoas que não têm esses filtros. Mas como que ela não tem esses filtros? É porque ela está mais para o coração do que para a mente. Sim. A mente não influencia a vida dela, não manda nela. A mente é apenas um instrumento necessário para a continuidade da vida dela. Manter a vida. Então, os filtros da nossa mente inventiva, defensiva, sempre em prontidão para defender as nossas crenças, valores e limitações pessoais. Pessoais, exatamente. Tudo pessoal, não tem nada a ver com o outro. Então, filtros são... Os filtros são a nossa mente inventiva, eu vou repetir. É a nossa mente inventiva que está sempre na defensiva, em prontidão para defender as nossas crenças, nossos valores e limitações pessoais. Pessoais, não tem nada a ver com o outro. Que filtros são esses? O primeiro deles, que nós relacionamos aqui, é o da omissão. Que omissão? Como assim? Esse filtro nos leva a omitir palavras, expressões, situações diversas citadas pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, né?
E isso acontece porque a mente entende, de alguma forma, que aquilo que foi dito, né, pode estar sendo algo que está atacando as minhas crenças pessoais, os meus valores pessoais e as minhas limitações pessoais. Então a mente entra em ação. Como ela entra em ação? Pela nossa reação. Nós nos meter na conversa do outro, não escutar o outro até o final, não estar disposto a escutar realmente de coração e alma aquilo que está sendo dito. Então, Isso é a reação e é a mente que faz isso. a omissão é como uma tesoura, né? Quero cortar fora esse assunto aqui que não me interessa, Exatamente. Então eu omito isso aí. que não me agrada. E aí tudo muda de sentido. E o sentido é absurdo muitas vezes, não tem nada a ver com aquilo que estava acontecendo. E um outro filtro da nossa mente, nossa mente costuma usar, né? Sempre a nosso favor pessoal, né? Não importa o outro, né? E que para nós também gerou sempre bastante problema e conflitos no entendimento como casal, né? E que acontece também com outras pessoas, não só entre o casal, né? E que é o filtro da distorção. Distorcer as coisas. Contar a história de forma diferente, né? É. Contar para si diferente um fato que viu, que está acontecendo. Exato, e isso já começa porque algumas coisas foram omitidas, daí a história muda de sentido, né? Uhum. E com esse filtro, você vai falar, tá, eu vou terminar isso aqui então. Com esse filtro, a nossa mente, na condição de nossa fiel defensora, como já falamos, né? Uhum. Criadora de caso com o outro, porque ela nem sabe que o outro existe, então, mas para nós ela acaba criando caso com o outro, né? Nosso parceiro de vida, nossa parceira de vida, né? Distorce então aquilo que esse nosso parceiro, essa nossa parceira estava dizendo. Em tudo fica muito mais confuso. Aí gera confusão, e né? conflitante. Aí é como jogar lama, né? Distorcer o que Exato. conversa. Bom, O último, então, né? e por fim, né? O terceiro e último filtro é um terceiro barulho bem grande que a nossa mente provoca em nossa comunicação e entendimento com o nosso parceiro dentro da vida de casal, é o nosso mau hábito de generalizar as tudo. coisas. Todo mundo é assim, todos os homens são assados, todas as mulheres são cozidas, tudo. São as pechas, são os preconceitos, né? E sim, e o sentido, né? Esse mau hábito de generalizar muda o sentido das coisas. Dizendo e colocando ali no meio dessa nossa conversa, que, né? O quê? Justamente isso, os nossos preconceitos. Aquele cara fez isso porque ele é um alemão, aquele lá fez isso porque é italiano, ele fala alto porque todo italiano fala alto. Isso é coisa de, sei lá o quê, nós conhecemos muitas expressões que nós não vamos usar aqui, né? Tabus, medos, desconfianças, lembranças velhas, de velhas experiências lá do passado, talvez lá da infância, né? Que nada tem a ver com esse momento presente dessa conversa. Isso tudo a mente generaliza, junta, faz um bolo e traz para aquele momento e o outro fica assim desesperado, meu Deus, o que é isso? Eu não falei nada disso, não é isso. E aí tenta explicar para o outro. Isso acontecia muito entre nós. E eu entrava realmente dentro de mim, dava um desespero, gente, mas eu não estava dizendo isso. O assunto não era esse. Nossa, mas isso não tem nada a ver com isso que você está... E aí a mente dele, que não consegue sair dessa defesa, ela continua achando que está sendo atacado, né? Continua falando e se defendendo e não sei o que, blá. E aquilo vira uma confusão e no fim uma discussão. E a gente para assim, olha assim, por que nós estamos discutindo? A gente não tinha resposta, né? Para que essa briga? Não tinha motivo nenhum para isso. Foi o filtro da generalização, nesse caso aqui, que trouxe isso. E o nosso segundo passo, né? Quando nós descobrimos aquela descoberta, né? Depois que a gente percebe, tem esse conhecimento desses filtros, então a gente começa a pensar, peraí, então para eu resolver o meu problema de comunicação de uma forma que abrange tudo o que nós falamos até agora, os 3 filtros, o que eu devo fazer? Eu devo, na hora que eu estou conversando com você, eu devo colocar você em foco. Sim. O que você está falando, deixa meus filtros lá, deixa minhas generalizações, minhas omissões, minhas distorções
jogada lá no cantinho lá. Esse foi o segundo e importante passo que nós começamos a fazer de maneira mais consciente. Como eu falei, mais especificamente ele, porque ele ficava sempre muito na mente e ele começou a se dar conta que ele estava muito na mente. Eu não sei porquê. E aí a mente fazia ele entrar nessas paranoias todas, né? Foi uma luta ter que superar isso aí. Talvez porque quando eu era mais jovem eu era muito sozinho, né? Eu me criei muito tímido, né? Bom, isso é outra história. Sim. E aí então, quando a gente passou a colocar o outro mais no foco, agora, por exemplo, eu posso dizer para ele mais vezes, em outros tempos eu cheguei a dizer muitas vezes antes de nós conhecer esse conteúdo assim, cara, isso que você está me dizendo não está em mim, isso é você que age dessa maneira, você que fala desse jeito, você que faz as coisas assim. Como é que você está dizendo que sou eu isso aí? É a minha distorção, né? É a distorção, porque na verdade o outro não existe. Para a mente o outro não existe. Para a mente ela projeta a si mesma no outro, porque o outro não existe, ela não enxerga o outro. Então a mente dele se projetava em mim como eu sendo e fazendo aquilo. É a mente dele que fazia ele fazer isso. Mas eu, nessa época, não tinha conhecimento que era a mente dele que fazia isso. E quando eu comecei a ter o conhecimento que era a mente dele que fazia isso, eu comecei a conseguir não mais ficar chateada com tanta frequência. E tem coisas que eu realmente não fico mais chateada. Eu só digo assim, você está de novo na mente. E pronto. O que ela quer dizer com você está na mente? Você está usando os teus filtros para se comunicar comigo. Porque está colocando em mim, depositando em mim coisas que estão nele, não em mim. E os teus conceitos. E daí, quando ele não estava, se ele não estava tucanado e estressado naquele momento com alguma coisa que estava fazendo, daí ele fica quieto e pensa e não diz nada mais. Mas quando ele estava estressado, aí muitas vezes ainda dá discussão. Né? Bom, então, o terceiro passo agora? Não, esse é o segundo passo, que é justamente olhar para o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente começa a contribuir com o outro. Né? É a questão da contribuição. Contribuição. Colocar o foco no outro na hora de ouvir. E depois nós dentro da escola também, né, nós chegamos à conclusão de que alguma coisa de errada, que ainda faltava nós complementarmos melhor. Corrigir. Equilibrar, né? Que era o nosso problema de contribuição dentro do relacionamento de casal. Contribuição na comunicação, no dia a dia, nas coisas a fazer dentro da casa, né? Sim, e aí entrava eu, porque eu fui educada para ser a cuidadora dos meus irmãos. Eu sou dos irmãos vivos, eu sou a mais velha, né? Então eu tinha essa incumbência e eu carreguei isso para a vida fora. Então, ajudar, alguém precisava de ajuda, eu já estava lá, a pessoa nem tinha me pedido ajuda. Ou então, quando ia ajudar, dava demais, fazia coisas demais que a pessoa nem queria, nem tinha pedido. E isso, quando a gente ajuda demais uma outra pessoa, dá coisas demais para ela, faz coisas por ela, ela fica muito irritada com a gente. E isso aconteceu muito entre nós. Eu fazia coisas demais por ele ou para ele. A gente faz por amor, mas a gente chama isso de amor cego, né? E aí a outra pessoa começa a se sentir sobrecarregada porque ela tem que poder retribuir. E se ela não tem condições de retribuir porque é coisa demais, ela não sabe nem como retribuir, isso irrita ela profundamente e ela começa a atacar o outro, entendeu? E isso acontecia conosco também. E aí a responsabilidade era minha, por falta de conhecimento, de que a gente não pode dar tanto assim. A gente só dá 50%, os outros 50% do outro tem que dar. Isso é também olhar para o outro. Eu olhava demais para ele e ele daí não olhava para mim. E aí eu me sentia sobrecarregada porque eu tinha que fazer muito, ele não fazia nada e ele se sentia massacrado porque eu dava demais. Olha que coisa mais esquisita, sim. Mas o ser humano é desse jeito. Sim, porque o que acontece quando um dos cônjuges, um dos parceiros, né, dentro de uma relação, está só recebendo, ele volta àquela situação de quando ele estava em casa ainda. Quando era criança. Que recebia dos pais. Onde os pais dão. E aí começa a se comportar desse jeito também, como se fosse uma criança. Sim. Reage igual uma criança, responde igual uma criança. Isso é um dos riscos do relacionamento. Quando a gente não tem consciência disso, é o que acontece uma grande parte dos casais acontece isso. Ou é ele que está fazendo isso com ela e ela respondendo e se comportando como uma criança, uma menina.
Ou é ela que está fazendo isso com ele, ele reagindo e se comportando com ela como se ele fosse um menino, o filho dela, e não mais um marido. Né? Mas só esse muito doar, muito dar demais, acaba provocando esse tipo de reação no nosso parceiro, na nossa parceira. Então a contribuição entre o casal deve ser sempre Equilibrado. equilibrada. Só 50%. Eu 50%. dou 10 passos até o centro e ele dá 10 passos até o centro. Não, eu não dou 11 e ele não dá 11. 9. Ou 9, de jeito nenhum. É sempre em quantidade equilibrada. Então, e na nossa relação de casal, as contribuições que foram se sedando aos poucos, né? Nós não planejamos isso, mas nós percebemos, né, depois que nós compreendemos isso aí, que nós já vínhamos nesse sentido, fazendo muita coisa nesse sentido. Aquilo, cada um assumiu aquela parte que se sentia mais habilitado, que gostava mais, que conseguia desempenhar de melhor forma. E de uma forma natural. De uma forma natural isso aconteceu. Aconteceu. Foi assim, você faz isso e eu faço aquilo. Não, a pessoa começou a fazer, aí se sentia bem, e disse, então eu assumo isso aqui. Né? E eu, né, assumo essa outra parte. Então, por exemplo, eu sou muito demorada para preparar refeições, porque eu faço tudo muito nos mínimos detalhes. Né? Então, cortar tudo certinho, aquela coisa. Uma besteira, mas é o meu jeito. Né? E ele gostava de cozinhar, mas não gostava de planejar. Ele disse que não sabe porque ele não, na verdade não faz, mas se ele fosse fazer ele ia saber, sim, porque todo mundo tem a condição de fazer. Eu até sempre cozinhava bem, mas a comida não ficava. Ele achava que a comida não ficava boa, eu achava que ficava, né? Ele que não achava boa, mas eu achava. Aí com o tempo eu descobri que você era melhor com temperos do que eu. E daí ele gosta muito dos meus temperos, das misturas que eu faço, né? Eu sou bastante criativa na cozinha. Os ingredientes também. Exato, então eu escolho, né? Quando vamos na feira a gente compra, e daí eu junto aquilo tudo e eu digo, vamos fazer isso aqui. Então eu planejo o que fazer, ele pede para eu separar, bota tudo lá, ele lava, limpa tudo, corta, né? E ele pede para eu deixar os temperos e tudo mais, e daí eu deixo tudo separado, tudo certinho ali. Aí depois ele faz o serviço, ele lava, corta, cozinha, e fica tudo muito bom. Né? Mas ele gosta de fazer assim. E eu, por ser muito demorar demais, então eu também gosto que ele faça, e eu então separo e planejo, não tem problema nenhum. Né? Então foi automaticamente que isso foi acontecendo, né? Cada um então dá o seu 50% naquilo que se sente bem e gosta de fazer. Né? Isso em relação a coisas que estamos fazendo. Isso vale também para a nossa intimidade, né? Porque no ensinamento antigo, tudo era feio e era tabu, né? E nós sabemos que Deus uniu o ser humano, Deus criou o ser humano, homem e mulher, para que se juntassem em algum dado momento da sua vida, para dar continuidade à vida de Deus. Nossa missão aqui é passar a vida de Deus adiante, né? E se a gente não se junta para passar a vida de Deus adiante, a vida de Deus não existe, né? A vida só tem continuidade na Terra e ela é de Deus, ela não é nossa, né? Porque existe o homem e a mulher. Mas homem e mulher, assim, já que eles são tão diferentes, né? Que atratividade tem ali entre os dois? É o prazer. E esse prazer também é uma coisa que não é nata. Ela deve ser cultivada, porque nos primeiros meses que estão juntos, é tudo só excitante, é novidade. Essa novidade morre. Então, esse prazer também deve ser cultivado na intimidade do homem e da mulher. Porque muitos casais vivem sempre como se fossem marido e esposa, mãe e pai. E uns até se chamam de mãe e pai, que coisa horrível, né? E aí o casamento morre. Eles estão juntos, mas o casamento deles não existe. Eles não são mais homem e mulher. Eles são dois amigos que convivem ali, né? Mas uma vida excitante, vibrante, de homem e mulher, eles não têm mais, né? E isso pode continuar por toda a vida, mas tem que ter consciência disso, de que quando eles tem que contribuir um com o outro, um com o prazer do outro. Quando nós estamos juntos, como homem e mulher, eu não penso no meu prazer, eu não posso pensar no meu prazer, eu tenho que pensar no prazer dele e fazer aquilo que vai dar prazer para ele. A mesma coisa ele em relação a mim. E a grande maioria dos casais não sabe disso, né? Então, nós aprendemos também na Escola Vida que existe a parte profana e a parte sagrada da relação de casal. A parte sagrada é essa, marido e mulher, pai e mãe, a entidade casal, a continuidade da vida como o sagrado divino. Mas para que a continuidade da vida do sagrado divino exista e que os dois tenham um prazer de estar juntos e fazer o que lhes cabe,
eles têm que ir para o profano. E o profano é o corpo, é o culto ao corpo, o cuidado com o corpo, o toque do corpo. Muita gente só pensa na genitália. A genitália não é a parte mais importante para que esse prazer exista, né? Então, o relacionamento do casal também morre, porque não trabalham essa parte em si e não tem noção de que isso é muito importante, que isso também é divino, foi Deus que botou isso em nós. Porque excluir uma coisa tão bonita entre um homem e uma mulher, um casal, para que eles continuem vibrantes e que essa relação entre eles continue sendo vívida e excitante. Tem uma coisa que está meio estranho nisso, né? Isso também é comunicação entre o casal, mas agora do prazer, da excitação, do contato, da intimidade, da conexão, que faz a vida deles se tornar colorida, bonita, os seus projetos, as suas finanças, o seu trabalho, o seu desempenho no serviço onde eles trabalham, é tudo muito melhor e mais bonito. E com muito mais resultado. Nós estamos falando que comunicação é um problema no relacionamento de casal, né? Mas, por outro lado, nós temos que ver também que onde não há problemas, onde não há conflito... Não há crescimento. Não há crescimento. E nós temos, inclusive, um dos nossos mentores fala isso, né? O Leandro Aguiar, ele fala assim, o crescimento está no conflito. Como assim no conflito? Exatamente. Outros mentores nossos, agora não lembro o nome, falavam assim, uma carne para ser saborosa, uma comida para ser saborosa tem que passar pelo fogo, né? Uma carne, um churrasco... A pipoca? Pipoca, para ser pipoca, o milho tem que ir pro fogo. Rubem Alves fala desse texto, né? O Rubem Alves é que fala isso aí. E tem que explodir lá para se tornar gostosa. Então, o conflito, ele deve ser olhado como uma bênção, porque é no conflito que há o crescimento. Se não há conflito, é tédio. Sim, o paraíso não tem conflito. O paraíso é sempre a mesma coisa, tudo igual, tudo muito lindo. Mas com o tempo esse muito lindo não é mais lindo, porque a gente não se sente instigado a fazer nada, a produzir nada, a construir nada. Então é no conflito que nós crescemos, como diz o nosso mentor do marketing digital. E o outro professor, que é o professor da Escola Vida, o Hilário Trigo, para concluir aqui, né, essa questão, ele diz: quando há comunicação de verdade, sempre há um caminho de solução para qualquer questão na vida de casal. E eu citei antes vários, né? Inclusive profissional, prazer no trabalho e êxito financeiro, por exemplo. Tudo tem a ver com... E aí entra a questão da visão, que o Sidney citou antes, né? A visão do casal, a visão para aquilo que eles vão fazer, tem que ter. E tem casais que não têm filhos, né? Mas, então, eles têm que ter um projeto ao qual eles se dedicam. Né? Porque se eles não tiverem isso, eles não têm prazer de estar junto. Tem que haver o prazer de estar junto. Prazer do que o crescimento é que traz, né? Exatamente. Então, e aqui também na questão de muitos casais, né, principalmente os mais antigos, né, as mulheres faziam o serviço, e do interior, né, as mulheres eram as que faziam o serviço de casa e os homens o serviço da roça, o serviço pesado. E pode até estar certo isso ali, mas no nosso caso, nós não estamos na roça, nós estamos na cidade. Então, o homem não fazia serviço de casa, isso era coisa de mulher. Então muitos podem pensar nisso que nós falamos, então o Sidney, né, ajuda a Eva em casa. Não ajuda. Ele não ajuda. Nós nos ocupamos com uma parte que nos cabe, que nós escolhemos fazer, para contribuir para o nosso relacionamento, para a nossa vida como casal. E não é ajuda, ele me ajuda ou eu ajudo ele, não existe isso. Cada um faz a sua parte, porque ajudar seria, ele está lá lavando os legumes, as verduras, e eu estou cortando, né? Então eu estou ajudando ele, porque esse é o serviço dele, né? Uhum. Mas não é esse o caso, ele faz uma parte do serviço e eu faço outra parte do serviço, que eu gosto mais, e que eu me sinto melhor, e que ele gosta mais, e que ele se sente melhor. Então 50% é dele e 50% é meu. E é assim que tem que ser, e isso é em tudo.
como eu falei, na intimidade também. Então, né? não somos ajudantes um do outro. Nós Não. somos contribuintes um do outro. Sim, os seres humanos adultos, principalmente o casal, se junta para contribuir com a vida um do outro. E nós temos, e aí entra aquela questão de nós temos que olhar para o nosso parceiro, para a nossa parceira, né? Para ver nele aquela parte que ele tem e que eu não tenho e que me falta. Para ele ver em mim aquela parte que eu tenho e que ele não tem e que falta nele. E que juntos se completam e se tornam a entidade casal. Se formam a entidade casal. Então, concluindo, quando há uma boa comunicação, não há necessidade de um casal se separar. Toda a comunicação, quando é verdadeira, não existe separação. Parece forte dizer isso, né? Mas eu acho que tudo se resume à comunicação. Sim, sim. Não há necessidade dos casais se separarem se eles investirem num conhecimento consciente sobre como funciona a comunicação. Ela leva a conserto, a solução da grande maioria dos conflitos quase que indissolúveis entre os casais. É isso? É isso. Obrigado pelas dicas aí, pela palestra. Foi Gente, então o nosso momento de hoje. Um tchau, pouco tchau. diferente. Tchau, tchau.